informações sobre saúde, bem-estar e também saúde mental. E ultimamente o que a gente tem visto são muitos relatos e consequências muito sérias de o que a gente, tem chamado aí de cultura do ódio. Ou seja, são pessoas que destilam, o seu ódio, xingam e diminuem e o outro simplesmente por não concordarem, por não compactuarem com aquela visão de mundo, mas ao invés de ignorarem, seguirem a sua vida, cultivando aquilo que é positivo, elas preferem, e por meio, das redes sociais que propiciam isso, atacar o outro. E aí a gente convidou o médico psiquiatra, Dr. Bruno Brandão, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tipo de comportamento. Bom dia, Dr. Bruno, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui com vocês novamente no programa. A gente que agradece. Bom, primeiro eu gostaria de começar perguntando, o ódio, essa coisa assim de não gostar, ele é inerente ao ser humano também, tá presente na nossa vida desde sempre. Isso se amplificou com as redes sociais? É por isso que a gente tem essa noção maior e por isso que a gente tem visto, ele se tornou mais palpável no nosso dia a dia? Sim, o ódio sempre existiu. Na verdade, assim, o ódio ele é diferente da raiva. A raiva é uma emoção imediata, ela tende a desaparecer dentro de alguns minutos, mas o ódio não. O ódio já é uma crença que a gente tem em relação ao outro, ou em relação a alguém, em relação a alguma coisa, algo mais enraigado. E sim, isso está assim, muito mais intenso em tempos de redes sociais, porque a gente sabe que a empatia, que essa capacidade de se colocar no lugar do outro, quanto mais distante a gente está desse outro, mais dificuldade a gente tem de perceber esse outro. Então, por exemplo, a tolerância que a gente tem com as pessoas que estão dentro da nossa casa, um filho, um marido, uma esposa, as pessoas que a gente convive próximo, de um modo geral, tende a ser uma tolerância maior. É como se fosse aquele sinal do Wi-Fi. Quanto mais próximo dele você está, maior a sua empatia. Quanto mais distante você está, essa empatia tende a ficar menor. Nas redes sociais, a gente está muito distante do outro fisicamente, e além disso, a gente tem uma proteção também que a pessoa não consegue ver quem é a gente. Então, aquilo que a gente realmente quer falar, ou que vem de imediato na nossa mente, a gente meio que não tem um freio. E isso sim faz intensifica dos dois lados, e aí começa aquela briga, né? Doutor Bruno, agora, as redes sociais também acabam sendo uma espécie de válvula de escape para que as pessoas possam extravasar suas frustrações pessoais. Ou seja, na verdade, às vezes o alvo daquele ódio não seja exatamente a causa de fundo, e sim frustrações pessoais que estão escondidas em outras camadas da pessoa? Excelente a sua pergunta. Toda forma de agressão, de um modo geral, ela tende toda forma de ativação, quando a gente fica ativado emocionalmente ou quando a gente quer agredir alguém, isso fala muito mais da gente do que do outro. O que as pesquisas mostram é que quando alguém pensa diferente da gente, ou quando você está numa discussão, seja política, seja religião, seja futebol, seja qual for o tema, quando alguém pensa algo diferente da gente, aquilo mexe muito comigo, me ativa muito emocionalmente, isso fala muito mais de mim do que o outro. Porque o que as pesquisas mostram é que existe um senso, a pessoa meio que mistura a opinião do outro com aquilo que ela é. Áreas cerebrais associadas com a autorrepresentação são ativadas nesse momento. Então, se você tem uma opinião política contrária à minha, racionalmente eu deveria entender, não, ele pensa diferente de mim porque a criação dele, os interesses dele, os valores dele são diferentes do meu. Mas de um ponto de vista emocional, biológico, é como se você estivesse atacando a mim diretamente. E aí, se eu estou sendo atacado, eu vou me defender. Então, quando eu vou para a internet ou extravasar essa minha raiva, num primeiro momento, aquilo sim, vai me gerar um alívio. Mas isso vai entrar num ciclo sem fim, porque logo em seguida, essa ativação, novamente, eu sou ativado, e aí eu entro num ciclo, eu vou procurar por pessoas que pensam igual a mim, que teoricamente vão me dar um conforto, aí começa a formar esses grupos,
e aí realmente polariza demais. Ou seja, quem pensa diferente de mim é meu inimigo, porque isso mistura meio com a minha identidade, ou seja, não é simplesmente pensar diferente de mim, é um ataque pessoal. E aí a pessoa entra num ciclo. Ela sobrecarrega aquilo que tá nela, mas logo em seguida é como se fosse uma roda. Isso fica cíclico, vai e volta. Você não tem um alívio definitivo. Você vai lá, descarregou e acabou. Doutor Bruno, e aí quando a gente fala dessa cultura do ódio, vem muito à tona essa questão política, né? E acho que a questão política, todos nós estamos envolvidos de alguma forma. A gente, por exemplo, está num ano eleitoral, então a gente tem que realmente consumir o que os políticos fazem e dizem para formar a nossa opinião. Agora a gente vê isso e muitos artistas ultimamente têm relatado os impactos psicológicos que geram neles esses ataques que eles recebem, muitas vezes gratuitamente, né? Mas o que explica uma pessoa continuar consumindo um produto ou determinada coisa que ela não gosta, que ela consome só para atacar? É para retroalimentar esse sentimento que o senhor citou agora há pouco? O que explica isso? O objetivo acaba retroalimentando, sim. Vira um ciclo de retroalimentação sem fim. Mas a pessoa não vai em busca dessa retroalimentação, ela vai em busca de um alívio. Quando você é atacado por alguém, a tendência que você tem é se defender. Quando você se defende atacando também, num primeiro momento, você tem uma sensação de alívio. Se você tá nervoso, tá com raiva, a tendência é você querer brigar e nesse primeiro momento você descarrega aquela energia, você tem um alívio. Mas depois isso retorna e aí faz com que você queira brigar novamente, agredir novamente. Você tem um alívio, mas depois retorna. Você entra num ciclo sem fim. Aqui a gente não está falando de uma briga física, uma briga verbal, mas é verbal sim. Mas o que a gente observa é que opiniões diferentes são tidas, interpretada pelas pessoas, não de uma forma consciente, mas de uma forma até inconsciente, como um ataque pessoal. Se a pessoa pensa diferente de mim, aquilo vai ferir a minha identidade. Ou seja, olha, fulano vota no político B, eu gosto do político A. Então aquela pessoa, ela tá ferindo a minha identidade. Eu não consigo separar isso. Isso é só uma opinião diferente. E outro ponto importante é o que a gente chama de viés de confirmação. Nós somos expostos a diversas informações. Aquelas informações que vão de acordo com a minha identidade, com o que eu penso, eu gravo elas bem. Aquilo que vai contrário, eu tenho uma tendência a não observar ela, não registrar ela no meu sistema de memória. Olha, o papo poderia se prolongar por muito mais tempo, Dr. Bruno, e vou convidá-lo para voltar aqui ao Nova Manhã outras vezes para a gente discutir mais a fundo essa questão. Por hoje, muito obrigado. A gente agradece muito ao Dr. Bruno Brandão, médico psiquiatra.